Oi, meu nome é Bruno Aragão Silva. Hoje é dia 21/9/2021. Estou dando início à leitura do livro Layout, de Gavin Ambrose e Paul Harris, da série Design Básico, segunda edição. Editora Bookman. Introdução. O layout está relacionado com a disposição de elementos de texto e imagem em um design. A maneira como esses elementos são posicionados, tanto um em relação ao outro, quanto no projeto como um todo, afeta o modo como o conteúdo é recebido pelos leitores e também sua reação emocional ao design. O layout pode ajudar ou impedir a recepção das informações apresentadas em um projeto. Layouts criativos agregam valor e elegância a uma peça, enquanto layouts contidos e sutis permitem que o conteúdo brilhe sozinho. Este livro apresenta os princípios básicos do layout utilizados no design contemporâneo. Muitos desses princípios são empregados há décadas, outros até mesmo há séculos, embora o advento da editoração eletrônica tenha inegavelmente tornado o seu uso menos rígido. Essas estruturas básicas de trabalho oferecem diversas vantagens como alternativa às fórmulas prontas dos programas de computador modernos. Por meio da aplicação ponderada desses princípios básicos, é possível alcançar um layout mais equilibrado. Os projetos comerciais neste livro, criados pelos principais estúdios de design contemporâneos, demonstram a complexidade e a beleza dos designs baseados na aplicação ou no desprezo dos princípios básicos de layout, em vez de em padrões oferecidos pelo computador. Princípios básicos. Nesta seção, apresentamos os princípios básicos e as diretrizes de layout para a disposição de elementos em um design, além de discutirmos o uso de diferentes grids e anatomia da página. Forma e função. A intenção de um projeto ou as especialidades de um briefing afetará as decisões de layout. Este capítulo apresenta as variações de layout e as diferentes opções de formatação e acabamento. Grid. Diferentes abordagens podem produzir diferentes resultados para o texto ou designs cheios de imagens. Os exemplos neste livro demonstram isso e apresentam alternativas aos elementos tipográficos. Uso do layout. Tipos diferentes de conteúdo terão diferentes necessidades de layout e estruturação. Neste capítulo são discutidas questões como orientação, justaposição e divisão do espaço da página. Elementos na página. Este capítulo explora a relação entre o grid e o posicionamento do texto e das imagens. Mídia. A seção final analisa a aplicação do design de layout em diversas mídias, incluindo as embalagens e o uso online. Design. A obra Design foi produzida em conjunto com uma exposição de trabalhos criados por diversos artistas,
convidados pelos governo britânico para registrar os eventos da coroação da Rainha Elizabeth II em 1953. O design do estúdio Webb e Webb para o livro utiliza um layout condizente com a natureza histórica do seu conteúdo. O texto é apresentado de uma maneira tão simples que a atenção recai sobre as imagens. O bloco de texto é centralizado na página, enquadrado pelo cabeçalho no topo e pelo fólio na parte inferior da página. Princípios básicos. O layout é o arranjo de elementos de um design em relação ao espaço que eles ocupam e em conformidade com um esquema estético geral. Também podemos chamá-lo de gestão da forma e do espaço. O objetivo principal do layout é apresentar os elementos textuais e visuais de uma forma que o leitor os receba com o mínimo de esforço. Com um bom layout, o leitor pode navegar por informações bastante complexas, tanto na mídia impressa como na eletrônica. O layout aborda os aspectos práticos e estéticos de um projeto, por exemplo, onde e como o conteúdo será visto, seja o formato final, uma revista, um site, uma imagem televisiva ou uma peça para design de embalagens. Não existem regras de ouro para a criação de layout, a não ser uma: o conteúdo vem sempre em primeiro lugar. Por exemplo, um guia transmite seu conteúdo de uma maneira muito diferente daquela de um dicionário. Portanto, os layouts não são transferíveis per se. Esta obra mostrará abordagens distintas para o tratamento de diferentes informações em diferentes formatos. O uso do grid como um sistema de organização é a expressão de uma determinada atitude mental, pois mostra que o designer concebe sua obra em termos construtivos e orientados ao futuro, disse Joseph Miller Brockman. Edição esquerda. A simplicidade deste layout, feito para um informativo comum do escritório de arquitetura Hawkins Brown, aceita o uso de imagens totalmente sangradas e uma hierarquia clara de estilos e tamanhos de texto. O que é layout? Quando pensamos em design do layout, podemos pensar em grid, estrutura, hierarquia e medidas e relações específicas utilizadas em um design. Isso implica dizer que o layout é utilizado para controlar ou ordenar a informação, mas, além disso, ele também pode ser usado para dar suporte à criatividade. Ao longo deste capítulo e, é claro, deste livro inteiro, veremos que o layout alimenta a criatividade do designer e, quando usado da forma correta, facilita a tomada de decisões. Embora a maior parte deste livro enfoque a página impressa, essa é a base histórica que usamos para abordar o design de layout. Também damos atenção ao mundo online, às imagens em movimento e às aplicações no design de embalagens. As competências de uma disciplina ou área são transferíveis para outras, e a base deste livro é demonstrar maneiras de pensar de forma criativa e imaginativa. Desse modo, o design do layout está preocupado com o grid e com a criação em sua essência. O layout visa a informar, entreter, orientar e cativar um público-alvo.
Imposição. Imposição é o arranjo das páginas na sequência e na posição em que elas aparecerão quando impressas, antes de serem cortadas, dobradas e refiladas. É importante saber como a publicação é fisicamente encadernada antes de começar o layout da página. Por exemplo, este livro foi impresso em 5 tipos diferentes de papel: couché fosco, papel não revestido, offset, couché brilhante, craft e papel sem fibras de madeira. Os cadernos 1, 2, 4, 6, 8 e 10 foram impressos em papel couché fosco. Os cadernos 3 e 12 sobre papel não revestido. Os cadernos 5, 7, 9 e 11 em couché brilhante. Na sequência, um caderno de 16 páginas foi impresso em papel craft, seção 13. E, finalmente, um caderno de 8 páginas foi impresso em papel sem fibras de madeira. Os tipos de papel utilizado neste livro têm variações de cor, tato e peso. O couché brilhante passa a uma seção mais leve do que o papel couché fosco, pois sua superfície fina é mais compacta. A superfície áspera do papel não revestido, mais grossa, dá uma sensação mais densa ao toque. Diferenças sutis podem ser encontradas entre os papéis couché fosco e brilhante. O brilho é considerado mais adequado à reprodução de imagem em cores, mas pode interferir na legibilidade do texto. Por essa razão, o papel fosco oferece um meio-termo viável para reprodução de texto e imagens. O plano de imposição informa ao designer quais páginas devem ser impressas em qual tipo de papel, ou se devem receber outro tipo de tratamento especial. Assim, as páginas que utilizam algum tipo de beneficiamento podem ser localizadas no lugar correto. Paginação. Arranjo e numeração das páginas em uma publicação. Reserva de cor especial. Páginas da publicação, conforme representadas no plano de imposição, que devem receber uma tinta de cor especial ou que serão impressas sobre um suporte diferente. Essencialmente, um plano de imposição é uma série de miniatura de todas as páginas de uma publicação. Ele mostra como o livro é organizado e permite ao designer tomar decisões sobre reserva de cor especial, suporte e outros detalhes. É geralmente referido como a paginação de um livro. Trabalhando com páginas. O que é uma página? Qual é o propósito do layout de página? Uma página é um espaço para apresentar imagens e texto. Para fazer isso de modo eficaz, é preciso considerar o objetivo e o segmento de público de uma obra, características do formato, como o processo de impressão, e especificações do acabamento, como a encadernação. São considerações essenciais. Por exemplo, a publicação deve abrir completamente? Ela deve ser lida bem de perto? É um livro de referência ou um romance? Tudo isso afeta o layout. Como um layout é guiado por uma série de linhas invisíveis, a maioria dos layouts só se torna visível ou perceptível em uma sequência de páginas. Reto/verso. Refere-se às páginas de um livro aberto. O reto, ou página ímpar, é aquela à direita, e a página de verso, ou página par, é aquela
da esquerda do leitor. No exemplo, na página oposta, o verso ou página par mostra uma descrição textual e o reto ou página ímpar um elemento gráfico. Intensidade refere-se ao número de elementos contido em um design ou página dupla. A quantidade de espaço ocupado pelos vários elementos e a que os circunda pode afetar significativamente o impacto visual de uma publicação. Seção áurea. Antes de elaborar um grid, precisamos de uma página para posicioná-lo. No campo das artes gráficas, a seção áurea forma a base para os tamanhos de papel, e seus princípios podem ser utilizados como um meio para criar designs equilibrados. Na antiguidade, a seção áurea era vista como uma maneira de representar proporções universalmente belas. Dividir uma linha pelo coeficiente aproximado de 8/13 significa que a relação entre o maior e o menor segmento é a mesma que entre o maior segmento e a linha toda. Os objetos com essas proporções são agradáveis aos olhos e, com frequência, são encontrados no mundo natural. Isso ocorre, por exemplo, nos padrões das pétalas de flores, na construção de colmeias e na forma de determinadas conchas. Esse valor também é extremamente valorizado na arte. Para formar uma seção áurea, pegue um quadrado e seccione-o ao meio. Crie um triângulo, isósceles. Estenda um arco do ápice do triângulo até a linha de base. Desenhe uma linha perpendicular à linha de base do ponto em que o arco a intersecciona e complete o retângulo. No grid acima, da página 25, 3 tamanhos diferentes de página são formados utilizando pares sequenciais de números de Fibonacci, selecionando 2 números sucessivos a partir da série de Fibonacci e dividindo o maior valor pelo valor precedente. O resultado deve ser igual às proporções da seção áurea. 1,61804. Proporção. Muitas pessoas acreditam que grids são utilizados para dar medidas exatas aos posicionamentos de elementos na página. Embora isso seja verdade, às vezes o uso de grids pode ser uma simples questão de avaliar proporções. No exemplo acima, o grid é utilizado para definir uma área de 8/13, a seção áurea. As medidas físicas não têm importância. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Esses são os números da sequência de Fibonacci. Série numérica em que cada número é a soma dos 2 números anteriores. A série, iniciando em 0, pode ser vista acima. Os números de Fibonacci são importantes por sua ligação com o coeficiente 8/13 da seção áurea. Eles também são utilizados como medidas para tamanhos de fonte, posicionamento de bloco de texto e assim por diante devido às suas proporções harmoniosas. Grid. O grid é um meio de dispor e relacionar os elementos de um design para facilitar as tomadas de decisão. Utilizar um grid resulta em uma abordagem mais cuidadosa e proporciona maior precisão na disposição dos elementos na página, tanto em termos de medidas físicas quanto de proporção dos espaços. Grid tem graus variados de complexidade e, portanto,
podem oferecer muitas possibilidades de design e ocupação. Conferindo coerência ao design, o grid permite que o designer use o seu tempo de maneira eficiente e que se concentre em atingir um projeto bem-sucedido. Entretanto, aderir de forma irrestrita à estrutura de um grid pode limitar a criatividade e resultar em designs pouco imaginativos. Embora um grid possa orientar as decisões de layout, ele não pode ser considerada a única forma de orientação para essas decisões. Abre aspas. A redução do número de elementos visuais utilizados e sua incorporação a um sistema de grid cria uma percepção de planejamento sólido, inteligibilidade, clareza e ordem do design. Essa ordem oferece credibilidade à informação e leva à confiança. Fecha aspas. Joseph Miller Brockman.